Bem-vindos à videoaula 7, Pesquisando na Prática. Nessa videoaula nós vamos mostrar para vocês como ampliar o leque da pesquisa que vocês vão fazer. Então, mais objetivamente, nós vamos fazer uma busca em fontes diversas, baseado num tema, para coletar informações que nos interessem e depois produzir, com base nas anotações, um resumo descritivo, um abstract descritivo. Como nós vamos fazer? Bom, quando nós começamos a pesquisar, há dois caminhos. O caminho que é feito já com uma pergunta de pesquisa elaborada e o caminho feito com base em um tema. Nós vamos começar por esse tema. Nós vamos fazer as buscas por fontes diversas até que a gente consiga, com base nos resultados dessa busca, definir, restringir um pouco mais o tema e chegar na nossa pergunta de pesquisa. Depois, faremos uma nova busca mais refinada para encontrar os textos. Sejam textos escritos, sejam textos orais, selecioná-los e começar a fazer as anotações que aí sim vão gerar o nosso abstract descritivo. Então, eu trouxe para vocês o tema Special Education. E vamos começar fazendo a busca usando a técnica da pergunta. Eu já vou fazer a pergunta em inglês, What is Special Education? Não preciso usar o ponto de interrogação, porque o Google já entende que ele deve fazer a busca indo apenas nos lugares onde a língua inglesa é trabalhada e trazendo para nós os resultados, as fontes que estão ligados a esse tema mais abrangente. Então, nós temos aqui um início com os resultados trazidos com relação a vídeos, e eu vou perceber que, apesar de eu ter um grande número, 138 milhões de resultados trazidos pelo Google, o primeiro vídeo é exatamente a pergunta que eu fiz e tem 2 minutos e 24 segundos de duração. Quando eu clico para pesquisar um pouquinho mais, eu vejo que ele é um Quick Guide to Special Education. O que quer dizer isso? Um guia prático que vai tratar do tema Special Education. E sendo um guia, na fase de pré-audição, eu vou, então, direcionar a minha concentração para o tema que é a definição de Special Education. Vamos ouvir o vídeo? My son Max has lots of energy and no interest in reading. At school, it was becoming a problem. But my sister's a teacher, and she wondered if Max might need some form of special education. And I said, no way! He's perfect! But she said he can be perfect and still have special needs. She said special education is an umbrella term for all sorts of challenges. Some issues are obvious, but some are harder to identify. I ignored her. But over time, my bright boy seemed to lose his bounce. He stopped wanting to go to school. He said he was stupid. It broke my heart. Turns out, we're not alone. Many kids have learning challenges, and there's a law called IDEA, which guarantees every child with a disability a free and appropriate public education. In fact, if a learning problem is suspected, public schools are legally required to have the child evaluated, but families may have to request it. If the child's eligible, teachers, specialists, and parents make an individualized education program, that's IEP in EduSpeak, or a 504 plan, legal documents which set forth what the school will do for the child. Sounds simple, right? Well, it rarely is. In Max's case, his first plan didn't have what he needed.
Thanks to my sister, I learned that in order to get Max the right support, I might have to be, well, persistent. She helped me research Max's options. Most students getting special services stay in their ordinary classrooms, but get extra support like tutoring or extra time on tests. Some students end up in separate classrooms with specialized teachers, but spend part of the day with non-disabled peers. Finally, a few schools, most of them private, only serve students with specific needs like autism or dyslexia. I found the best path for my child, and you can too. Worried your child might need something special? Do your research. Go to great schools and visit a range of schools. With your help, your child will thrive. Depois de ter visto o vídeo, então nós chegamos à seguinte informação. Special education is an umbrella term for, e ele faz a listagem dos tipos que temos de necessidades educativas especiais. Então, aqui a gente pode perceber que o termo umbrella term é um termo importante, é uma palavra-chave para a nossa compreensão. E digamos que eu não tenha aí a noção exata do seu significado. O que eu vou fazer? Vou usar a técnica Translate no Google para fazer Translate Umbrella Term into Portuguese. E nós já vimos que o Google vai nos apresentar uma série de significados da palavra. Umbrella Term é um termo muito parecido, o significado dele é um termo muito parecido com o português. É o termo guarda-chuva. Então, é um termo que abriga diferentes tipos de necessidades especiais. A gente percebe que em alguns casos, por exemplo, autism, dislexia, nós temos palavras que são muito semelhantes, cujos significados também são os mesmos em língua portuguesa. Já para alguns outros termos, por exemplo, blindness, ADHD, descalculia, para esses termos, eu vou precisar usar o Google, para buscar o significado, para buscar a definição desse tipo de necessidade. Mas aqui, o nosso objetivo maior é fazer com que o tema, o grande tema, Special Education, nos ajude a definir melhor a nossa pesquisa. Então, já tendo visto que Special Education é um termo guarda-chuva para uma série de necessidades educativas especiais, isso me leva à seguinte pergunta. Como lidar com crianças com necessidades educativas especiais na minha prática pedagógica? Estou aqui, então, restringindo, criando a minha pergunta de pesquisa, o meu problema de pesquisa. E aí eu vou precisar refinar a minha busca agora com base nesse problema. Como eu estou buscando pesquisa, eu vou fazer a minha busca no Google Acadêmico. E vou usar a sintaxe, que é colocar os dois termos, Special Education e Pedagogical Practice, juntos, ligados pelo sinal de mais. Isso vai dizer para o Google procurar esses dois termos que precisam estar juntos naquela página. Podem estar exatamente juntos, podem estar no começo da página, no meio da página, mas ele vai me trazer resultados em que os dois termos estejam presentes. Vamos ver aqui que daqueles 18 milhões de resultados que tivemos na nossa primeira busca, agora temos 2.110 resultados. E nós podemos restringir ainda mais esses dados se escolhermos, por exemplo, o período em que foi publicado o artigo na internet. Nessa coluna, nós temos, a qualquer momento, desde 2015, desde 2014, ao clicar em algumas desses períodos, o Google só vai colocar à disposição os artigos que foram publicados naquele período. Então, aí eu passo a selecionar a minha fonte. Como eu farei isso? Em princípio, eu uso a leitura do título.
Então, digamos que eu tenha rolado toda essa página e chegado a um título que me chamou a atenção. Eu clico e percebo que eu estou na base de dados do ERIC. ERIC é uma base de dados que agrupa artigos de pesquisas acadêmicas. E aí eu vou começar, então, a ler o meu abstract para poder selecioná-lo e ver se as informações que estão no resumo vão ser suficientes para que eu escolha aquele artigo para aí sim ler em mais detalhe. Então vamos começar a ler o nosso abstract. A primeira leitura que é feita é uma leitura transversal, onde eu me baseio principalmente no título. Então nós temos o título aqui, ilustrado, e logo abaixo dele eu tenho essa listagem de nomes, que são os autores, e abaixo da listagem o lugar onde esse artigo foi publicado. Vamos nos ater às palavras que temos no título. Vocês vão perceber que a maioria das palavras são palavras conhecidas ou são palavras cognatas. Vejamos aqui. Teaching, beginning, special education, teacher, using, differentiated instruction e case study. Temos duas palavras que são increasing e efficacy, que podem causar algum problema de desconhecimento. Mas, com base nesse título, o que esse título já me diz? O artigo é um estudo de caso, um case study, que vai tocar no assunto de Beginning Special Education Teacher. Então, são professores iniciantes na área de educação especial. Lembram-se da pergunta que eu fiz, que estava ligado com a prática pedagógica, como lidar com as crianças com necessidades especiais? Então, muito provavelmente, esse artigo será um daqueles que eu vou selecionar para ler mais detalhadamente. Vamos agora para o resumo em si. Então, eu percebo que eu tenho, de novo, uma série de palavras conhecidas e palavras repetidas. Então, por exemplo, assessment é uma palavra que vem repetida como pre-assessment, self-assessment, ongoing assessment. A repetição de palavras nos dá uma dica de que aquela palavra é uma palavra importante, que ela vai carregar um peso maior na questão do significado. Se é uma palavra que eu desconheço, então eu já sei que eu vou precisar olhar no dicionário ou usar a técnica do Translate que nós vimos há pouco no Google. Outras palavras que são importantes e fáceis para a gente, description é uma palavra conhecida ou pode ser uma palavra que é muito, com certeza ela é uma palavra cognata, description e descrição. E ela aparece duas vezes. Na primeira frase, this article provides a description e depois um pouco mais além, this article describes a case study. Então, essa informação já me diz que o artigo vai me dar uma descrição da pesquisa, como essa pesquisa foi feita. E vamos, então, checar se é isso mesmo. No meio do resumo, eu tenho um marcador discursivo que eu já conheço, que é o first. Logo em seguida, aparece um outro marcador, que é o next, e depois eu tenho o finally. Esses marcadores orientam, então, que esse artigo provavelmente vai estar dividido em 3 fases. A primeira, a próxima e finalmente. Vamos olhar um pouco mais de perto o trecho que se inicia com a palavra first. First, a discussion of the usefulness of differentiated instruction. Então, eu tenho discussão, eu tenho instrução diferenciada. Usefulness pode ser que eu não saiba, mas nessa primeira parte do artigo, o que vai ser feito? Uma discussão sobre as instruções diferenciadas. E isso é o suficiente para que eu decida se devo ler o texto ou não. Mais adiante, onde começamos com next, qualitative data supported the implementation
of the differentiated instruction. Então, aqui a gente tem novamente a repetição do differentiate e da instruction, enfatizando que essa é a parte principal, não diria principal, mas uma das partes que serão focadas nesse artigo. E, além disso, a expressão qualitative data me faz saber que esse artigo vai apresentar dados qualitativos dessa pesquisa. Vamos olhar para o finally, e aí nós percebemos que há recommendations are provided. E, novamente, a repetição daquela expressão differentiated instruction. Então, nesse finally, as recomendações, recommendations, né, igual a recomendações, ela nos avisa de que, de repente, possíveis soluções poderão ser mencionadas. Então, vejam, a minha pergunta inicial, aquela da minha pesquisa, que tipo de prática pedagógica eu devo ter para lidar com as crianças que tenham necessidades educativas especiais, pode ser que esse artigo seja de extrema relevância para a leitura. Bom, quando eu vou e decido ler esse artigo, eu já tenho que me preparar para fazer o registro, para fazer as anotações das informações que serão importantes para a produção do meu próprio resumo descritivo. Então, o que eu devo prestar atenção? Devemos prestar atenção, claro, ao título, ao autor e à fonte, porque isso vai ser necessário na parte de referências bibliográficas, né, do meu projeto. Então, eu sempre preciso indicar a fonte das coisas de onde eu obtenho as informações. E vou ter que procurar o objetivo, ou seja, o problema que é mencionado, os argumentos, que são as informações sobre o assunto, e a possível solução. Então, a leitura que eu vou fazer detidamente desse artigo deve levar em conta essas três partes. Bom, mas não temos tempo para ler o artigo todo. Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento com a leitura da descrição, do resumo descritivo que temos aqui. Vejam que eu colori para vocês os trechos onde nós podemos identificar. Em azul, o objetivo, em verde, os argumentos, as informações adicionais que são colocadas, e nessa cor salmão, as recomendações, as possíveis soluções. Então, eu mostrei nesse abstract descritivo o que nós faríamos ao ler o artigo completo. Então, agora nós já temos as anotações realizadas, tanto com base no vídeo que assistimos, como também as anotações realizadas com base no texto escrito. E agora chegou a hora de nós produzirmos o nosso resumo descritivo. Vamos ver como faremos isso? Para produzir o nosso resumo, nós precisamos ter um título, nós precisamos ter o assunto, os argumentos e as possíveis soluções. Então, percebam que, ao tomarmos nota, como fizemos lá atrás com o resumo, nós já estamos nos preparando para escrever o nosso resumo descritivo. Eu trouxe aqui um exemplo de resumo e quero chamar a atenção a como a gente conseguiu juntar as informações que vimos no vídeo e as informações que vimos no texto escrito. Então, o nosso título é Special Needs Education. Lembram-se, era aquele tema bem geral que eu tinha no início. E Increasing Teaching Efficacy, que a partir desse tema geral eu cheguei à minha pergunta de pesquisa. Como eu tenho que colocar o objetivo, depois seguido dos argumentos e das possíveis soluções, eu vou começar o meu resumo já escrevendo: This project has the objective of investigating how to increase the teaching efficacy for special education. Percebam que na minha primeira frase eu já coloco qual o objetivo desse meu projeto.
Mais adiante, eu vou colocar o quê? As informações encontradas no vídeo. Então, vejamos. The teaching efficacy for special education, an umbrella term for blindness, Down syndrome, autism. Então, lembrem-se que todas essas informações aqui, eu as obtive lá no vídeo. E aí, onde vão entrar as anotações que eu fiz do texto escrito? Um pouco mais adiante, nós vamos fazer a divisão também usando o first, também usando o next e também usando o finally. Assim, dessa forma, deixamos muito bem marcado as partes de nosso projeto. In first, we will present a review of the literature. Então, aqui a gente já se posiciona dizendo que vamos apresentar nesse projeto a revisão da literatura, incluindo o quê? What special education is, ou seja, vamos procurar as definições sobre special education, para depois fazer o quê? Aí vem o next. We will discuss possibilities. Vamos discutir essas possibilidades e é aqui nessa parte que nós vamos incluir as informações que obtivemos no artigo. Então vejam aqui como exemplo como elas entraram. We will discuss possibilities of dealing with the problem presenting differentiated instructions. E, finally, lembram-se, nós precisamos apontar possíveis soluções. E é o que faremos aqui. Finally, we will describe how a differentiated instruction can be used as a possibility of increasing teaching efficacy. Então, a gente não apresenta a solução, mas uma possível solução. Vejam então que nessa aula o que nós fizemos? Nós partimos de um tema muito abrangente e conseguimos, a partir desse tema, fazer buscas que nos levaram a elaborar a nossa pergunta de pesquisa. Depois, com relação às buscas feitas, nós obtivemos informações de vídeo e obtivemos informações também de texto acadêmico. Fizemos anotações e com essas anotações nós elaboramos o nosso abstract descritivo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.